fixação lá. Então, se eu for rápida no procedimento, não vai ter como o meu paciente estudar. Eu vou tirar o cadarço velho, jogar, isso é jogado, não é mandado lavar, isso é lixo. Termino de fazer o procedimento, lavo do lixo. E já vou fixar novamente, tá? Então, como que a gente fixa? No caso do cadarço, a gente prende isso aqui, ó. Eu normalmente faço isso aqui. Dá um laço, não precisa ser nó, mas dá um laço mais apertado. Tá. Faz isso aqui. Tá bombando. Daí amarra aqui, no meio, e amarra aqui, ó. Não, só na boca, você ficar cortando. Era. Ó. Tá aqui. O que vai acontecer aqui? A Rosângela está numa inquietação porque o negócio está no meio da boca. Qual que é o grande problema? Se eu coloco mais para cá, o que vai acontecer? Ela deixa aqui. É o Coringa. O ideal é você manter a anatomia. A anatomia é essa aqui. E é claro que eu não estou tracionando. Você pode ver, ó. Uma folga aqui. É claro, por que aquela espuma ela é melhor? Porque ela vai proteger. A inquietação da Rosângela tem sentido do que? Isso aqui, com certeza, se puxar, se fizer muita força, vai machucar também. Independente de eu manter a anatomia, mas vai machucar. Então, lembra que eu levei aquela gase? Tudo bem, ó, não usei toda a gase. O que a gente pode fazer, ó? Colocar isso aqui como proteção. A enfermagem tem que saber improvisar. Então, ó, isso daqui improvisa. É melhor eu deixar nessa posição do que eu suspender. A tração é muito maior, então o risco de lesão é muito maior. Eu puxar isso aqui, eu vou colocar para trás da orelha porque fica mais bonitinho, ok. Aí você causa uma ferida atrás da orelha e a boca do paciente fica assim. Quando chegar no final, ele receber alta, tirar o tubo, tá lindo. Tá? Então, a gente protege dos dois lados. Tá? Beleza. Protejo dos dois lados do meu paciente com essa gase. E acabou. Ele vai morrer. Tem que umedecer também no caso da cavidade oral? É bom, tanto que o que a gente orienta a fazer? Quando você vai fazer a aspiração de cavidade oral, se você tiver disponível no próprio paciente ou na instituição que você trabalha, aqueles antissépticos, Cepacol, placa, essas coisas, você pode jogar um pouquinho e aspirar. Por quê? Aquilo ajuda também a diminuir um pouco a questão de proliferação bacteriana, mas não cheira, porque o paciente permanece com a boca aberta. Às vezes a família chega perto e a produção de saliva continua no paciente. Então ele tem um odor mais forte, porque eu não estou escovando os dentes do meu paciente, né? Então, se a gente tiver acesso a esse material, o antisséptico, na hora de aspirar a boca, a gente pode jogar um antisséptico e já fazer a aspiração, fica show de bola. Tá? Dá para fazer sim. Então, isso aqui seria o paciente entubado. Se o paciente, a dúvida da Raimunda, o paciente não está entubado, o paciente está traqueostomizado. Qual vai ser a sequência? A mesma do tubo. Eu começo de maneira estéril pela tráqueo, depois que eu fiz a tráqueo, eu vou para nariz e depois eu vou para a boca. É a mesma sequência. A diferença só é que muda, ao invés de tubo, eu vou aspirar primeiro a tráqueo. Tá? A fixação, a mesma coisa, principalmente a tráqueo. É aquela que, quase todas as vezes você tem que trocar. Tem paciente que tem tanta secreção que acaba estragando aquela fixação mesmo, você tem que trocar diariamente. Teoricamente, se aquela fixação a gente colocar um pouquinho de gás, você protege, então ela dura um pouco mais. Mas tem paciente que é tão secretivo que você tem que trocar diariamente. Tá? Uma coisa, se a gente não tem aquele... Está se matando lá no banheiro. Sim? O Paulo é um... Se a gente não tem aquele material, então, estou lá naquele hospitalzinho, não tenho aquele material. E aí, como é que eu faço? Eu só amarro aqui e acabou? Não. Essa daqui é de plástico, até não vai agredir tanto. Agora, pensa aquela de metal direto na pele do paciente. Abriu ferido aqui, ó.
por causa da tráquea. Que era aquela de metal. Então, o que a pessoa tem que fazer? Olha aqui, ó. Deixa o estômago lá. Coloca uma gase para tentar proteger, tá? Dos dois lados, ó. Tá tudo bem? Olha que doutora, pode cuidar disso aqui, Você né? já. Quando a obturação da base, que a gente faz um Sempre tem que estar fazendo, dando um jeito, aumenta um pouquinho o oxigênio para melhorar a saturação e aí você fica. Nossa, Se tirar ele tinha ficado lá. Ó, não, é metade sempre isso daqui, ó. Ó. Eu fechei o orifício e mantive uma proteção da pele do paciente. E aí eu vou fixar, tá? Qual que é a vantagem de eu deixar aqui essa gase? Primeiro, porque eu vou estar protegendo a pele contra lesões, principalmente se for a metálica. A plástica não agride tanto, mas a metálica agride muito. Outra função aqui dessa gase, ela já vai estar absorvendo secreção. O paciente já vai estar secretivo, é mais fácil, é só trocar essa gase aqui, ó. A parte da pele está preservada. Cuidado na hora de limpar a tráquea, porque as pessoas têm um péssimo hábito de querer ficar muito perto do paciente, faz esse movimento. Gente, vem secreção, pula. Esse daqui sim, quando você está aspirando, o paciente pode tossir, porque na grande maioria das vezes, esse daqui o paciente está acordado, ele não está sedado. Então esse daqui na hora que você faz, você estimula a tosse. E na hora que ele tosse, vem com força, Cacá. E aí vem pra você, você está aqui, ó, Cacá. Então não façam isso, tá? Ó, é este movimento aqui, ó. Estou protegida. Se ele tossir, ó, não tá na minha zona do tiro, como eu costumo brincar. Ele tá fora, então não vai vir em minha secreção, tá? Porque toda vez que for fazer procedimento que lide com algum tipo de fluido, saiam do que seria a zona do fluido. Então, se aqui eu estou fazendo e é aqui que vai vir, opa, a posição é essa. Então, professora, que eu fui dar comidinha para a senhora aqui, e ela tossiu e estava tudo aqui. E não tinha me avisado que tinha esse risco. Foi um show. Tive que lavar óculos, roupas e tudo. Legal? Mas a professora também teve orientação, né? Eu nunca tinha visto. Médico foi indicação dele. Não, eu nunca tinha visto. Meu primeiro Não é estágio. ligação direta, porque olha só, o tubo vai até a entrada de bronco. A tráquea está onde? Na traqueia. Então passa também. Convida, não tem Mas como. estava aberto? É, fica aberto. Fica aberto. Estava aqui. Às vezes, eu leitinho quando o para ela e paciente ela... precisa fazer fisioterapia respiratória, a fisioterapeuta fecha. Isso daqui tem uma tampinha. Todas elas têm uma tampinha. Quando o paciente está fazendo o que a gente chama de fisioterapia respiratória, que é ele aprender a respirar de novo, eles fecham. E outras, para falar, ele obrigatoriamente tem que fechar. Por quê? Vocês devem ter visto em anatomia como que funciona a emissão da voz. É ar que bate na corda vocal, que são espécies de sinos. Então, o ar batendo na corda vocal emite a voz. Esse paciente aqui é como se o ar passasse direto. Então, não tem como os sinos baterem. O que vai fazer a voz sair, a voz ser emitida, é o quê? Mas tá, então tá. Nesse caso aqui, ele tem que dizer pra. Não consegue falar sem falar Isso. Você desculpa e mantém ele só fixado. Mas mesmo ele só falando assim, ele não conseguia falar direito, era a tristeza, você tem que... Então, mas aí isso é exercício mesmo, você fala. E assim, hoje, eu lembro que eu fui assistir, tem uns 2 anos atrás, eu fui assistir a palestra de um oncologista e ele estava usando o tráqueo, e ele ia ter que usar tráqueo pro resto da vida. A alteração que ele teve foi, acho que, tumor de faringe, uma coisa assim. E comprometeu e ele teve que usar tráqueo e vai ter que usar. E ele tinha um amplificador. Como que o cara dava palestra? Ele tinha, como se fosse um microfone, esses microfones Voz de que a gente robô. usa, ele só que ele usava esse amplificador na tráquea. Então ele adaptava esse amplificador na tráquea para ele conseguir, esse cara era palestrante usando traqueostomia. É claro que a voz ela fica meio robotizada. Mesmo falando alto, todo mundo entendia, mas fica aquela voz meio robotizada. Por conta dessa dificuldade, então, do ar encontrar as cordas vocais, ter a vibração de corda vocal e emissão de voz. Mas totalmente compreensível tudo que ele falou, a palestra foram 2 dias, tudo que ele falou do curso, todo mundo entendeu, mas com bastante dificuldade, tá? O paciente, sempre que for tentar falar com a gente, ele vai botar o dedinho. Ele põe o dedinho e fala o que ele quer, tá? É claro que existe todo um treinamento de fono, também pudesse em todos os hospitais ter fonoaudiólogos, que aí, desde o começo, o paciente já começa a
se habilitar a falar, já sabendo que ele vai ter que usar essa tráquea por muito tempo ou que está aí pro resto da vida.